Terceira visão. Capítulo 9. Irmãos, esta é a terceira visão que eu tive. Eu tinha jejuado e pedido ao Senhor, que me concedesse a revelação que Ele tinha prometido me fazer por meio da mulher idosa. Nessa mesma noite, ela me apareceu e disse que já que eu tinha tanto desejo de conhecer tudo, que eu fosse ao campo onde cultivava a espelta, e pela 5ª hora ela apareceria a mim e me mostraria o que eu precisava ver. Então eu lhe perguntei: Senhora, em que lugar do campo? Ela me respondeu que fosse onde eu achasse melhor. Eu escolhi um lugar belo e afastado. Porém, antes que eu lhe falasse e dissesse o lugar, ela me disse que iria aonde eu estivesse. Irmãos, eu caminhava pelo campo contando as horas, e cheguei ao lugar onde lhe havia dito que iria, e vi um banco de marfim e em cima dele uma almofada de linho, e estendido sobre ela um véu de linho finíssimo. Ao ver esses objetos, sem que não houvesse ninguém no lugar, fiquei espantado. Fui tomado de tremor, e meus cabelos ficaram em pé. Ao me ver sozinho ali, tive calafrios, caí em mim, foi quando me lembrei da glória de Deus, e recobrei a coragem. Me ajoelhei e confessei novamente ao Senhor os meus pecados, como tinha feito antes. Então ela apareceu, com os 6 jovens que eu tinha visto antes, ela aproximou-se de mim, e me ouviu rezando e confessando meus pecados ao Senhor. Ela me tocou, e disse que eu parasse de suplicar somente por meus pecados. Disse que eu suplicasse também pela justiça, a fim de obter um tanto dela para minha família. Ela me levantou pela mão, me levou até junto ao banco e disse aos jovens, que fossem construir. Então os jovens se retiraram, e nos deixaram sozinhos. Ela me disse para sentar na almofada. Eu lhe respondi dizendo: Senhora, deixa que os presbíteros sentem primeiro. Ela replicou e ordenou que eu sentasse. Eu quis então me sentar à direita, ela porém não permitiu, e me fez sinal com a mão para sentar à esquerda. Eu estava pensativo e triste, porque ela não me permitiu sentar à direita. Percebendo isso, ela disse que eu não ficasse triste, porque o lugar da direita estava reservado para outros, para aqueles que já agradaram ao Senhor, e sofreram por causa do nome. E ainda me faltava muito para poder sentar ali com eles. Contudo, que eu perseverasse na minha simplicidade, como já fazia até aquele momento, e sentaria ao lado deles, com aqueles que fariam o que eles fizeram e sofreriam o que eles sofreram. Capítulo 10. Eu perguntei: o que é que sofreram? Ela me respondeu que eles haviam sofrido açoites, prisões, grandes tribulações, cruzes, feras, por causa do nome, e por isso que estava reservado para eles, o lado direito do santuário, a eles, e a todos aqueles que sofressem por causa do nome, já os outros, ficavam do lado esquerdo. Mas, uns e outros, os que estivessem sentados à direita, e os que estivessem à esquerda, tinham os mesmos dons e as mesmas promessas. Os que estão sentados à direita, porém, têm uma glória particular. Se eu desejasse me sentar à direita com eles, ainda meus defeitos eram numerosos. Que eu deveria ser purificado de meus defeitos, e todos aqueles que não tivessem duvidado, seriam purificados de todos os seus pecados cometidos até aquele dia. Depois de dizer isso, ela fez menção de ir embora, então lancei-me a seus pés, suplicando pelo Senhor, que me concedesse a visão que me prometera. Ela tomou de novo a minha mão, me levantou e me fez sentar no banco à esquerda, e também sentou, à direita. Depois levantou um bastão brilhante, e me perguntou se eu estava vendo uma coisa grande. Eu respondi: Senhora, não estou vendo nada. Ela apontou, e perguntou se eu não estava vendo diante de mim uma grande torre, que estava sendo construída sobre as águas, com pedras quadradas e brilhantes. Com efeito, ela estava sendo construída em forma quadrada pelos 6 jovens que tinham vindo com ela. Então vi outros milhares e milhares de homens carregando as pedras, uns do fundo da água, outros da terra, e as entregavam aos 6 jovens, que as recebiam e construíam. Eles colocavam as pedras tiradas do fundo da água, pois já eram lavradas e se ajustavam imediatamente, na construção, perfeitamente às outras pedras. Ajustavam-se tão bem umas com as outras, que não se via nenhuma juntura, e a torre parecia construída como um só bloco. Das pedras trazidas da terra, umas eram rejeitadas e outras utilizadas, outras ainda eram quebradas e jogadas longe da torre, e muitas outras pedras estavam no chão, ao redor do edifício. Não as utilizava na construção, porque algumas estavam carcomidas, outras rachadas, outras mutiladas, outras ainda eram brancas e redondas,
e não se encaixavam na construção. Eu vi também outras pedras jogadas longe da torre, caídas no caminho, e sem parar, rolavam para lugares inacessíveis. Outras caíam no fogo e se queimavam, e outras ainda caíam perto da água, mas não conseguiam rolar para dentro dela, embora desejassem rolar e entrar na água. Capítulo 11. Depois de me ter mostrado tudo isso, ela quis ir embora. Eu lhe disse: Senhora, que me serve ver essas coisas, se não sei o que significam? Ela me respondeu, dizendo que eu era curioso, em querer saber o que se referia à torre. Eu lhe disse: Sim, senhora, quero muito conhecer para anunciar aos irmãos, e alegrá-los, para que ouvindo isso, conheçam mais a Deus em toda a sua glória. Ela então me disse que sim, muitos ouviriam, mas que depois que ouvissem, uns se alegrariam e outros chorariam. Todavia, também estes últimos, se ouvissem e fizessem penitência, iriam se alegrar. Ela continuou: Ouve, Hermas, as parábolas da torre, pois eu vou te revelar tudo, para que assim não me incomodes mais, me pedindo revelações, pois essas revelações podem acabar. Tu, porém, não pararás de pedir revelações, pois és insaciável. A torre que viste em construção, sou eu mesma, a igreja, que viste agora e antes. Pergunte o que desejas a respeito da torre, e eu te revelarei, para que te alegres com os santos. Então eu pedi: Senhora, agora que me julgaste digno de todas as revelações, me revela. Ela então me disse, que apenas o que convinha me revelar, seria revelado. Que bastava meu coração estar voltado para Deus, e não duvidar de nada do que havia visto. Então eu perguntei: Senhora, por que a torre está sendo construída sobre as águas? Ela me respondeu dizendo que eu era muito curioso a respeito das Escrituras, que pesquisava com cuidado, e que pesquisando, eu encontraria a verdade. Que a torre estava sendo construída sobre as águas, porque nossa vida havia sido salva pela água, e ainda o seria. A torre era construída pela palavra do nome todo-poderoso e glorioso, e era sustentada pela força invisível do Senhor. Capítulo 12. Então continuei: Senhora, que coisa grande e admirável! Senhora, quem são esses 6 jovens que constroem? Ela respondeu que eram os santos anjos de Deus, criados em primeiro lugar. Que o Senhor confiara a eles toda a sua criação, para desenvolvê-la, construí-la e governá-la. E que por meio deles, a construção da torre seria terminada. Novamente perguntei: E quem são os que carregam as pedras? Ela respondeu que também eram anjos de Deus, mas os 6 primeiros eram superiores a eles. E quando a construção da torre estivesse terminada, eles se alegrariam todos juntos, ao redor dela, e glorificariam o ser, por ela ter sido terminada. Eu, curioso, tornei a perguntar: Senhora, gostaria de conhecer o destino das pedras, e qual o significado de cada uma delas. Ela me respondeu, dizendo com firmeza, que eu não era mais digno que os outros, para que isso me fosse revelado, que outros antes de mim, eram melhores. E que a eles, essas visões deveriam ser reveladas. Contudo, para que o nome do Senhor fosse glorificado, eu receberia, e receberia ainda essas revelações, por causa dos vacilantes, dos que ficam se perguntando se tudo isso era mesmo real. Que eu dissesse a eles, que tudo isso era ou não era verdadeiro, e que nada disso estava fora da verdade, que tudo era firme, sólido e bem alicerçado. Capítulo 13. Continuou ela a falar, dizendo sobre as pedras que entravam na construção. As pedras quadradas e brancas, que se ajustam bem entre si, são os apóstolos, os bispos, os doutores e os diáconos. Todos esses, caminhando segundo a santidade de Deus, desempenhando com pureza a santidade de seu ministério de bispos, doutores e diáconos, a serviço dos eleitos de Deus. Uns já haviam morrido, e outros ainda irão vivos. Que estes eram os que estiveram sempre de mútuo acordo, conservando a paz entre si, e se ouvindo reciprocamente, e que por isso na construção da torre suas junturas se ajustavam bem. Tornei a perguntar: E quem são as pedras tiradas do fundo da água, que se colocadas na construção pelas suas junturas se ajustam bem às outras já colocadas? Ela me respondeu que eram os que sofreram por causa do nome de Deus. Eu continuei: Minha senhora, quero saber também quem são as outras pedras tiradas da terra. Ela me respondeu que as que entravam na construção, sem ser talhadas, eram as que o Senhor havia aprovado,
porque andavam no caminho reto do Senhor, e respeitavam perfeitamente seus mandamentos. No meu desejo de saber mais, continuei: e quem são aquelas que eram levadas e postas na construção? Ela respondeu que eram os novatos na fé, porém muito fiéis, que os anjos os exortaram a praticar o bem, e não encontraram neles nenhum mal. Perguntei ainda: e quem são aquelas que eram rejeitadas, e jogadas fora? Ela me respondeu, que aqueles eram os que pecavam, mas que desejavam fazer penitência, por isso não foram jogados muito longe da torre. Assim, se fizessem penitência, seriam úteis novamente para a construção. Porém, aqueles que tinham intenção de fazer penitência, caso fizessem penitência, ficariam firmes na fé somente se fizessem penitência enquanto a torre ainda estivesse sendo construída. Pois quando ela estivesse terminada, não haveria mais lugar para eles, e seriam rejeitados, e somente poderiam permanecer perto da torre. Capítulo 14. Eu continuei: quero conhecer as pedras que são cortadas, e jogadas para bem longe da torre. Ela disse que eram os filhos da iniquidade, que tinham fé hipócrita e nenhuma forma de maldade havia se afastado deles, e por isso que não alcançavam a salvação. Eram inúteis para a construção, por causa de suas maldades. Sendo, portanto, feitos em pedaços, e jogados para longe pela ira do Senhor, pois eles o irritavam. E entre as outras, que viste jogadas em grande número pelo chão, e que não entravam na construção, as pedras carcomidas, são aqueles que conhecendo a verdade, não perseveraram nela, nem aderiram aos santos, por isso são inúteis. Perguntei de novo: e quem são as pedras com rachaduras? Calmamente ela respondeu, que eram aqueles que nutriam rancor mútuo no coração, e não conservavam a paz entre si, que apenas assumiam a aparência da paz, mas quando se separavam, suas maldades persistiam em seus corações, que eram as rachaduras dessas pedras. Já as pedras mutiladas, eram aqueles que tinham fé, e apenas no essencial permaneciam ligados à justiça, mas neles ainda subsistiam restos de iniquidade, e por isso que elas estavam mutiladas, e não inteiras. Eu perguntei: Senhora, e quem são as pedras brancas e redondas, que não se adaptam à construção? Ela me olhou de modo sério, e respondeu: Hermas, até quando serás ignorante e sem bom senso? Perguntarás tudo, sem nada compreenderes por ti mesmo? Mas continuou, dizendo que aqueles eram os que tinham fé, mas que também conservavam amor às riquezas deste mundo. E quando chegasse a tribulação, por causa de suas riquezas e negócios, eles renegariam seu Senhor. Eu então lhe repliquei: Mas Senhora, quando é que eles serão úteis para a construção? Ela me disse, que somente quando fossem aparadas as riquezas que os dominava, só então seriam úteis para Deus. Já a pedra redonda, não poderia se tornar quadrada, a menos que fosse cortada, e perdesse algo de si. Do mesmo modo, os ricos deste mundo não poderiam ser úteis ao Senhor, se suas riquezas não fossem aparadas. Aprenda contigo mesmo, Hermas: enquanto eras rico, eras inútil. Agora, porém, és útil e frutuoso para a vida. Tornem-se úteis para Deus, lembre que tu mesmo foste uma dessas pedras. Capítulo 15. As outras pedras, que viste jogadas longe da torre, caindo no caminho e rolando daí para lugares inacessíveis, são aqueles que tiveram a fé, mas que devido às suas dúvidas, abandonaram o seu verdadeiro caminho. Eles acham que podem encontrar um caminho melhor, se extraviam e se enveredam lamentavelmente, andando por lugares inacessíveis. As pedras que caem no fogo e queimam, são aqueles que se afastam para sempre do Deus vivo, e não acodem à inteligência, à ideia de fazerem penitência das paixões, e das obras perversas que praticam. Sei que queres saber quem são aquelas, que caem junto da água mas, não conseguem rolar para dentro dela. Essas, são aqueles que ouviram a palavra de Deus, e querem ser batizados em nome do Senhor, contudo, quando tomam consciência da pureza que a verdade exige, eles mudam de opinião, e voltam novamente para seus desejos perversos. E assim, a senhora terminou de me explicar sobre a torre. Mais uma vez, sem escrúpulos, eu perguntei se todas aquelas pedras rejeitadas, e impróprias para a construção, poderiam fazer penitência, e encontrar lugar na torre. A senhora me respondeu, que elas poderiam fazer penitência, mas não poderiam se encaixar naquela torre. Elas se encaixariam em outro lugar, muito menor, e só depois que tivessem passado pelas provações da penitência, e cumprido os dias necessários para expiar os seus pecados,
seriam assim transportadas para outro lugar, porque haviam participado da palavra de justiça. Se refletissem sobre as obras perversas que cometeram, seriam transportados das provações. Se não refletissem, não seriam salvos. Tudo isso devido à dureza de seus próprios corações. Capítulo 16. Quando terminei de interrogar sobre todas essas coisas, ela me perguntou se eu queria saber mais alguma coisa. Eu estava muito desejoso de saber, e fiquei muito contente com a paciência da senhora. Então ela me olhou sorridente e me perguntou se eu via 7 mulheres ao redor da construção. Eu respondi: sim, senhora, eu vejo. Ela continuou a me explicar, dizendo que a torre era sustentada por elas, por ordem do Senhor, e começou a detalhar as funções que elas desempenhavam. A primeira, de mãos fortes, se chamava fé, era por meio dela que os eleitos do Senhor eram salvos. A segunda, que tinha cinto e aspecto viril, chamava-se continência, ela era filha da fé. Todo aquele que a seguia, era feliz durante a vida, porque se abstinha de toda má ação, crendo que, se abstendo de todo desejo perverso, herdaria a vida eterna. Eu então perguntei: Senhora, e quem são as outras? Ela continuou, dizendo que elas eram filhas uma da outra, e se chamavam simplicidade, ciência, inocência, santidade e caridade. Portanto, se eu realizasse todas as obras da mãe delas, eu viveria. Perguntei: Senhora, eu desejo saber qual é o poder de cada uma delas, podes me dizer? Ela respondeu que sim, que os poderes delas, era que elas estavam subordinadas umas às outras, e que seguiam-se mutuamente, conforme eram geradas. Da fé nascia a continência, da continência, a simplicidade, da simplicidade, a inocência, da inocência, a santidade, da santidade, a ciência, e da ciência, a caridade. Suas obras eram puras, santas e divinas. Quem quer que se tornasse seu servidor, e tivesse força para perseverar em suas obras, habitariam na torre, junto com os santos de Deus. Perguntei-lhe ainda sobre os tempos, para saber se já havia chegado o fim. Ela então, gritou, em voz alta, dizendo que eu era um insensato, se eu não via que a torre ainda estava em construção. Que somente quando estivesse terminada, chegaria o fim, e que ela seria terminada logo, e que eu não lhe perguntasse mais nada. Que bastava a mim, e aos santos nos lembrar disso, e renovar nossos espíritos. Afirmou, que não era somente para mim que tudo isso havia sido revelado, que eu deveria tornar conhecido esta revelação a todos, em 3 dias. Porém, em primeiro lugar, eu deveria refletir, e me ordenou que repetisse literalmente aos santos todas as palavras que havia me dito, para que depois de tê-las ouvido e observado, eles fossem purificados de seus pecados, e eu com eles. Capítulo 17. Filhos, escutem-me, eu vos criei com toda a simplicidade, inocência e santidade, pela misericórdia do Senhor, o qual, gota a gota, fez cair sobre vós a justiça, para vos justificar e vos santificar de toda maldade e perversidade. Vós, porém, não quereis corrigir-vos de vossa maldade. Agora, portanto, escutai-me, vivei em paz uns com os outros, cuidai uns dos outros e socorrei-vos mutuamente. Não vos aposseis, somente para vós, dos bens que Deus criou em abundância, mas reparte também com os necessitados. Alguns, de fato, pelo excesso no comer, acabam por enfraquecer o corpo e minar a saúde. Outros, que não têm o que comer, veem a saúde arruinada pela insuficiência de alimentos, e o corpo se arruína. Essa intemperança é danosa para vós que possuís, e não repartis com os necessitados. Vede o julgamento que está para vir, vós que tendes muito, procurai os que têm fome, enquanto a torre não estiver terminada, porque depois de terminada, ainda que quiseres fazer o bem, não tereis mais ocasião. Atenção, portanto, vós que vos orgulhais de vossas riquezas, para que os necessitados não chorem, e o choro deles chegue até o Senhor, e sejais excluídos, junto com vossos bens, para fora da porta da torre. Eu me dirijo agora aos chefes da igreja, e àqueles que ocupam os primeiros lugares. Não vos torneis semelhantes aos envenenadores, eles levam seus venenos em frascos, mas vós tendes vossa poção, e veneno no coração. Estais endurecidos, recusais purificar vossos corações para temperar, com o coração puro, vosso pensamento na unidade, a fim de obter a misericórdia do grande Rei.
Atenção, portanto, meus filhos, para que essas divisões não tirem a vossa vida. Como pretendeis instruir os eleitos do Senhor, se vós mesmos não tendes instrução? Instruí-vos, portanto, uns aos outros, e conservai a paz mútua, a fim de que também eu, apresentando-me alegre diante do Pai, possa falar favoravelmente a respeito de todos ao vosso Senhor. Capítulo 18. Quando ela terminou de falar comigo, chegaram os 6 jovens encarregados da construção, e a levaram para a torre. Outros 4 tomaram o banco e também o levaram para a torre. Não vi o rosto deles, pois estavam de costas. No momento em que ela se retirava, eu lhe supliquei que me explicasse as 3 formas, sob as quais ela me aparecera. E ela me respondeu que era necessário que o perguntasse a outro, para que o revelasse a mim. Irmãos, eu a tinha visto, na primeira visão do ano anterior, muito idosa e sentada na poltrona. Na visão seguinte, ela tinha no rosto aspecto mais jovem, porém o corpo e os cabelos eram de idosa. Ela falava comigo de pé, e estava mais alegre do que antes. Por ocasião da terceira visão, ela era inteiramente jovem de novo, muito bela, e só os cabelos eram de idosa, estava muito alegre e sentada num banco. Eu estava muito intrigado, queria compreender a revelação prometida sobre essas coisas. Então de noite, numa visão, vi a mulher idosa, que me disse que toda pergunta exigia humildade. Portanto eu deveria jejuar, e ser digno de obter o que pedia ao Senhor. Então jejuei um dia, e nessa noite, me apareceu um jovem que me disse: por que pedes continuamente revelações na oração? Atenção, pois pedindo muito, podes prejudicar teu corpo, basta para ti de revelações. Será que és capaz de suportar revelações mais fortes do que aquelas que já recebestes? Eu lhe respondi: Senhor, peço-te apenas a respeito das 3 formas da mulher idosa, para que a revelação fique completa. Ele me respondeu: até quando sereis insensatos? O que vos torna insensatos é duvidar, e não voltar o vosso coração para o Senhor. Eu lhe respondi novamente: é justamente por teu meio, Senhor, que conhecemos essas coisas. Capítulo 19. Ele me disse: escuta, o que estás procurando sobre as formas? Na primeira vez ela te apareceu idosa e sentada numa poltrona, porque vosso espírito estava envelhecido, murcho e sem força, por causa de vossas fraquezas e dúvidas. Os velhos, por não terem mais esperança de rejuvenescer, não esperam outra coisa senão a morte. Da mesma forma, enfraquecidos pelos negócios do mundo, vós tendes deixado levar pelo abatimento e não entregastes ao Senhor as vossas preocupações. Vosso coração se despedaçou e envelhecestes em meio às tristezas. Eu disse: Senhor, eu desejaria saber por que ela estava sentada numa poltrona. Ele respondeu: porque toda pessoa fraca, por causa da fraqueza, é obrigada a sentar para reconfortar seu corpo débil. Esse é o sentido geral da primeira visão. Capítulo 20. Na segunda visão, tu a viste de pé, com aspecto mais jovem e mais alegre do que antes, mas com o corpo e os cabelos de idosa. Escuta a seguinte comparação. Um idoso desesperançado, por causa de sua fraqueza e miséria, não espera mais nada, senão o último dia da sua vida. Caso de súbito sabe que lhe fora deixada uma herança, ao saber disso, ele levanta, alegra-se e recobra as forças. Ele não permanece deitado, mas põe-se de pé, e seu espírito, que estava consumido por seus sofrimentos anteriores, rejuvenesce, não fica sempre sentado, mas age virilmente. Igualmente acontece convosco, depois de ouvir a revelação que o Senhor vos fez. Ele teve compaixão de vós, vosso espírito rejuvenesceu e vós deixastes a fraqueza. A força voltou para vós e vos fortalecestes na fé. Vendo vossa força, o Senhor se alegrou e por isso vos mostrou a construção da torre. Ele ainda vos fará outras revelações, se de todo o coração estabelecerdes a paz entre vós. Capítulo 21. Na terceira visão, tu a viste mais jovem, bela, alegre, de aspecto encantador. É como a pessoa triste que recebe uma boa notícia, imediatamente esquece suas tristezas anteriores. Ela só pensa nessa notícia que ouviu, retoma as forças para o bem, e pela alegria que experimenta, seu espírito rejuvenesce. O mesmo acontece convosco, ao ver esses bens, vosso espírito rejuvenesce. Tu a viste sentada no banco, em posição estável, pois o banco tem 4 pés e se mantém firme.
O mundo também é sustentado por 4 elementos. Aqueles que fizerem penitência serão completamente rejuvenescidos e firmes, ao menos aqueles que tiverem feito penitência de todo o coração. Tu recebeste, assim, toda a revelação. Doravante, não peças mais nenhuma revelação. Se tiveres necessidade, a receberás. Fim da terceira visão. Aguardo você na próxima leitura.